Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Bom, continuando a nossa playlist de análise combinatória, certo? Esta questão diz o seguinte: usando-se os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9, existem x números de 4 algarismos, de modo que pelo menos 2 algarismos sejam iguais. O valor de x é... Então, perceba o seguinte: você vai tomar os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9, tá? E vai formar números de 4 algarismos, de modo que pelo menos 2 algarismos sejam iguais. Se você tomar o problema diretamente, vai ficar complicado. Por quê? Por exemplo, digamos que eu tomei aqui o 1, o 3, repeti o 3, e agora eu escolhi o 7. Então eu formei o número 1337. Então esse número cumpre a condição do enunciado? Ele é um desses x números de 4 algarismos? Sim, porque ele tem 2 algarismos iguais, ó, 3 e 3. Mas poderia ter acontecido isso aqui, ó. O número 3331 também cumpre a condição do enunciado, porque se ele tem 3 dígitos iguais, ele tem pelo menos 2, certo? Fora isso, neste caso aqui, poderia fazer várias permutações, mudanças de posições. Por exemplo, colocar o 7 no começo, 1 depois, o 3 e o 3 repetido, tá? Aqui nesse caso também eu poderia fazer permutações, colocar 1 no começo, os 3 algarismos 3 depois, ou então colocar um 3 aqui e 1 depois, assim, colocar o 3, 3, 1, 3 e assim vai. Todos esses números aqui vão cumprir a condição do enunciado, tá? E vão estar contados entre esses x números aqui. Então perceba que atacar o problema diretamente assim vai ser muito trabalhoso, que você vai ter vários casos para analisar. O que é melhor fazer? É melhor contar o total de números de 4 algarismos, tá? Que dá para formar utilizando 1, 3, 5, 7 e 9, e subtrair aqueles que não servem. Agora, é interessante notar que aqueles que não servem, né? Que tipo de número é esse? Esses que não servem. Ora, qual é o contrário de ter pelo menos 2 algarismos iguais? O contrário de ter pelo menos 2 algarismos iguais, tá? O contrário disso, certo? É o que? Todos os algarismos serem distintos. Simples assim. Então, se ele tiver todos os algarismos distintos, ele não tem pelo menos 2 algarismos iguais, tá? Para ter pelo menos 2 algarismos iguais, ele pode ter exatamente 2 algarismos iguais, né, como esse número aqui. Pode ter exatamente 3 algarismos iguais, como esse número aqui. Ou pode ter os 4 algarismos iguais, por exemplo, 7.777, tá? Então, o contrário disso é o que? Ele não ter 2 algarismos iguais, ou seja, todos os algarismos serem distintos. Então vamos lá, vamos fazer o que a gente está propondo. Vamos calcular o total desses números, tá? Que dá para formar. Total de números que podem ser formados, certo? Então, vamos aqui ter quantas etapas? 4, porque queremos formar números com 4 algarismos. Então, primeira etapa, segunda, terceira, quarta. Utilizando 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, vamos contar o total, tá? Como a gente vai contar o total de números que podem ser formados, aqui eu posso repetir à vontade. Então, aqui eu vou ter 5 possibilidades, que pode ser 1, 3, 5, 7 ou 9. Aqui eu vou ter 5 possibilidades de novo, pode ser 1, 3, 5, 7 ou 9. Aqui eu vou ter 5 e aqui eu vou ter 5, tá? Pela mesma justificativa. Aqui podemos fazer um exemplo. Aqui estamos contando as possibilidades. Digamos que aqui eu usei o 1, aqui eu usei o 7, sei lá. Aqui eu usei o 3 e aqui eu usei o 7 novamente, tá? Então, o 1737 é um desses tantos números aqui
que dá 25 vezes 25, que é igual a 625, tá? Números que podem ser formados utilizando 1, 3, 5, 7 ou 9, com repetição ou não, tá? Aqui você está contando todos os que podem ser formados com repetição ou não. Então o item D já estaria eliminado, porque isso aqui é o total de números, tá? Não pode ser a resposta. A resposta tem que ser menor do que 625, e aí você ficaria com A, B, C ou E, tá? Então você tem que realmente fazer as contas. Desse total, eu vou subtrair aqueles números em que todos os algarismos são distintos, certo? Então vamos lá. Vamos chamar aqui de 1 e aqui 2. No 2, o que eu vou fazer? Calcular os números que tem todos os 4 algarismos, tá? Diferentes. Então aqui eu não posso ter repetições, tá? Todos os 4 algarismos têm que ser diferentes. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Para começar aqui você tem 5 possibilidades. Digamos que eu utilizei o 7. Coloquei o 7 aqui. Aqui eu estou montando o meu exemplo. E aqui eu estou contando as possibilidades, tá? Na próxima casa, como não pode haver repetição, eu não posso mais utilizar o 7. Então eu fico com 1, 2, 3, 4 possibilidades. Pode ser 1, 3, 5 ou 9, tá? 4 possibilidades. Digamos que eu utilizei aqui o 9. Na próxima casa não posso usar nem o 7 nem o 9, senão vai repetir. Então eu fico com 3 possibilidades. Digamos que eu utilizei o 1 aqui, tá? Então na próxima casa não posso usar o 1, nem o 7, nem o 9. Eu posso usar o 3 ou o 5. Então aqui eu fico com 2 possibilidades. Digamos que eu utilizei o 5, tá? Então o 7.915 é um desses tantos números aqui. Quantos são? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Então, eu consigo formar 120 números de 4 algarismos distintos, tá? Diferentes, utilizando os dígitos 1, 3, 5, 7 ou 9, tá? Mas aí, o x é o que? É o número, tá? A quantidade de números de 4 algarismos, tá? Que podem ser formados com esses dígitos aqui, de maneira que eles tenham pelo menos 2 algarismos iguais. Então o que eu tenho que fazer? O x vai ser igual a quê? O total, que é 625, que são todos os números que podem ser formados, menos aqueles em que não acontece repetição nenhuma, ou seja, menos 120. Então, 625 menos 120 é igual a quê? 0 para 5 é 5, 2 para 2 nada, 1 para 6 é 5. Então são 505 números que nós podemos formar, tá? Dadas as condições enunciadas. Então, resposta correta se encontra aqui na alternativa A, ok? Então, mais uma questão de aplicação do princípio multiplicativo, ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.